Muita gente faz essa pergunta sobre pronúncia, mas a própria pergunta está errada. Como é que uma pergunta pode estar errada? Eu vou explicar aqui. Muitas pessoas me perguntam a mesma coisa. Jonas, o TH no inglês tem som de T ou som de F? Tem som de S ou som de F? Ou então até mesmo, Jonas, nessa palavra aqui, a letra T tem som de R? Essas perguntas, na verdade, elas provocam muito mais confusão na cabeça de quem está fazendo a pergunta do que ajudam a tirar uma dúvida e fazer com que essa pessoa aprenda, certo? Antes de mais nada, se você gosta desses vídeos, deixa já sua curtida, deixa seu comentário, diga aí se você concorda com o que eu estou dizendo, se não concorda, e deixe suas dúvidas para eu fazer e me basear para os próximos vídeos, ok? Então vamos lá. Pronúncia de qualquer idioma que você vai aprender que não seja o seu idioma nativo vai ser diferente do que você tem costume a ouvir. E isso provoca um problema. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode aprender um novo idioma com os sons que a gente tem no nosso idioma nativo, com o nosso português. Então, por exemplo, tem a língua do clique na África. Eu não me lembro de que país é, mas que tem um som de... Tem som de... Tem vários sonzinhos desses que são cliques. Esse é um exemplo fácil de eu mostrar aqui de sons que nem mesmo existem, que a gente nem sonha que possam ser usados em um idioma, mas existem sim. Com o inglês, que já é uma língua mais familiar, que a gente tem costume de ouvir porque tem filmes, tem uma mídia muito grande, principalmente vinda dos Estados Unidos, a gente acha que a gente já conhece os sons e pensa que esses sons são sons relacionados ao português. Então eu vou usar como exemplo o TH e esse D com som de R, que os alunos insistem em perguntar para mim. Várias pessoas até mesmo mandam perguntas pelo WhatsApp para ter noção de como é que isso funciona, e a resposta que eles recebem muitas vezes não é o que eles querem, a resposta que eles querem receber. E a primeira coisa que eu digo é: TH tem som de TH. TH não tem som de F, não tem som de S, não tem som de T. Ah, não, professor, mas eu escuto assim. Sim, mas o ouvido do brasileiro está preparado a ouvir sons do português brasileiro. Por isso que a gente escuta sons de outros idiomas e acha que está escutando uma certa coisa, quando na verdade não está. Por exemplo, o som do TH no inglês, ele pode aparecer como apenas um sopro, como nas palavras think, thank you, thanks. Ou pode aparecer com som de v, com voz, com vibração das cordas vocais. Como, por exemplo, na palavra this and that. E várias outras. Ah, mas isso é som de F? Não, olhe para minha boca. The. Não, professor, mas isso é som de F? Olhe para minha boca. Não, professor, mas isso é som de F? A maioria dos alunos que perguntam sobre isso continuam perguntando: mas é som de F? Mas é som de T? Não, é simplesmente um som que não existe no português. Então não adianta tentar encaixar. Ah, mas se eu disser com som de F eles vão entender? Em grande parte das palavras, sim. Vai ser um som errado, vai ser um som diferente, que eles vão achar estranho, mas no contexto eles vão conseguir entender com dificuldade. Mas tem várias palavras que é a simples mudança de TH para som de F faz uma grande diferença, certo? Então não adianta. Agora, claro, grupos étnicos, por exemplo, alguns grupos de descendência por exemplo, da África, de alguns países asiáticos, países latinos, vão usar esses sons de formas diferentes. Isso não significa que esse é o som geral do idioma, o som, digamos assim, comum do idioma. Por exemplo, existem vários afro-americanos que vão dizer with you como with you, com som de tch. Isso significa que esse é o som que você deveria aprender, ou que a maioria das pessoas deveria? Se você quiser, você pode aprender esse som, não tem nada que te impeça. É um som que faz parte até de dialetos do próprio idioma.
porém não é o som que a grande maioria da população usa. Não é o som que você vai ouvir em qualquer país que você for, como Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos. Não, é um som que você vai ouvir usados por grupos muito específicos, certo? Então, qual é o certo, qual é o errado? Se você usar algum som usado em algum lugar que fala esse idioma, não tem problema. Mas não culpe outras pessoas de não entenderem o que você está falando, ok? Além disso, eu tenho um exemplo do som do D ou da letra T no meio de palavras, entre vogais, por exemplo, ou pelo menos entre letras que tenham voz, que vibrem as cordas vocais. Por exemplo, eu posso dizer computer, computer, computer. Ou eu posso dizer computer, computer. Ah, isso é som de R. Não, isso não é som de R. Por quê? Não, mas eu escuto som de R. Não, você não está escutando som de R. É porque a gente tenta aproximar o máximo de algum som que a gente conheça do português. O som do nosso R, como em carro, barato, envolve várias trepidações, várias vibrações da língua tocando o céu da boca. Na câmera dá até um efeitozinho estranho, né? Por causa da frequência da gravação e a frequência que a língua bate. Mas a língua vai se mexer várias vezes. Quando a gente usa esse som de computer no inglês, não são várias, é só uma vez. Computer. Não dá nem para fazer de boca aberta. Computer. É só uma batida. Ah, então isso é som do R do português. Não é. Lá é considerado como um D fraco. No lugar de dizer computer, se diz computer. Isso se aplica para várias outras situações. Por exemplo, what are you doing today? Today, muitas vezes vai ser pronunciado como what are you doing today? Today. Mais puxado para o som de D ou mais puxado para essa batidinha rápida. R. Não é som de R, porque não existe essa vibração longa, como existe no português e no espanhol, por exemplo. Então, a gente perde muito tempo tentando descobrir que som é esse no nosso idioma materno, quando na verdade a gente deveria estar simplesmente treinando movimentar a nossa boca de uma forma diferente, que a gente não tem costume de fazer, certo? Então a minha dica de hoje é essa. Vamos tentar diminuir essa necessidade de encontrar os sons do nosso idioma e tentar pronunciar com os sons novos. Vamos tentar imitar esses sons que vêm de outro lugar do mundo e que não são os sons que a gente costuma usar. Se a gente aceitar essa ideia, isso facilita muito melhorar a pronúncia. É isso que eu tento passar para os meus alunos online que fazem aula comigo ou pelo Skype, pelo Zoom, aulas individuais. Nas aulas individuais eu tenho muito mais oportunidade de trazer essas ideias e fazer com que o aluno pratique do que quando, por exemplo, anos atrás eu dava aulas em escolas, certo? Então, se você quer ter mais ajuda, você pode fazer aulas comigo. Se você tiver outro professor que queira te ajudar, você também vai poder praticar isso, mas procure aprender os sons reais e não o que você acha que é correspondente no nosso próprio idioma, ok? See you on the next video. Bye. Thanks for clicking on like and thanks for subscribing into my channel.